Dionélio Machado Gaúcho. Por isso, na entrada do nosso vídeo, a música O Canto Alegrete, em homenagem a esse gaúcho escritor, médico e jornalista. Dois dos escritores mais famosos do Brasil são seus fãs, o Guimarães Rosa e também o Mário de Andrade. E o terceiro fã fica por conta da filha Cecília. Lá por volta da década de 40, no início dos escritas do Louco do Cati, a filha ajudou com as suas ilustrações. Falando sobre isso, a Salete ela vai fazer um pequeno comentário sobre as ilustrações do Louco do Cati. Ouçamos. De acordo com Arthur Madruga, Dionélio Machado escreveu O Louco do Cati num período em que estava doente e ficou de cama por 10 meses. Escrevia um bloco e para cada capítulo fazia uma ilustração com aquarela de sua filha Cecília. Porém, os originais de O Louco do Cati se perderam com todas essas ilustrações. Talvez por isso o original tenha saído sem elas, apenas com a informação de que a capa é de José Américo Micas. Depois dessa introdução que a Salete deu em relação à ilustração, veremos. Edição, coloque em algum lugar aqui da tela a nossa capa. Então, nós temos aqui várias capas de edição, de editoras diferentes, né? E nós vamos priorizar essa daqui, na qual tem esse cidadão amarrado, né? Com as mãos amarradas. Você tem aqui a palavra louco, né? Ela é um gatilho, uma palavra gatilho, na qual eu posso trabalhar com atravessamentos literários. Posso considerar uma modalidade, uma modalização visceral, por causa desses atravessamentos literários. Posso retomar aqui William Shakespeare, 1601, com Hamlet, né? Na qual Ofélia era louca. Depois de 400 anos, Machado de Assis, com O Alienista. E mais tarde, o Moacir Silar escreveu um livro infanto-juvenil que se chama O Mistério da Casa Verde. Então, o leitor ele pode estar fazendo todas essas intervenções. A palavra louco, a palavra do e a palavra Dionélio, todas têm, observem na imagem, todas têm o ele um pouquinho inclinado, invertido, em vez de ser 45 graus, é 135 graus. A ideia é de subverter uma ordem, né? De subverter a lógica da sociedade. Por isso que essa letra, ela tá enviesada, ok? Se você observou, a palavra louco também pode ter vários diálogos, né? Várias vozes. Então, a gente pode analisar como uma modalização, dialógica, tá bom? Na sequência, vocês vão ouvir a Zildete comentando sobre o enredo e o Pedro mencionando a ideia do contexto histórico. Daí, na volta, eu faço alguns atravessamentos possíveis em relação ao letramento de percurso. Vejamos. Em O Louco do Cati, o leitor embarca numa excursão, acompanhando os passos de um personagem de nome ignorado e de origem também indefinida. A única coisa que se sabe desse personagem é que ele sofre de algum transtorno psicológico em decorrência de uma permanência dele no Cati, o quartel-general, onde muitas pessoas foram torturadas, algumas degoladas, durante a Revolução Federalista no final do século XIX. Não se sabe ao certo em que circunstâncias esse personagem esteve no Cati. Então, todo o romance se inicia numa viagem em um bonde, na reta final dessa viagem já. Esse personagem entra em um armazém, encontra ali com o Norberto e um grupo de amigos, inclusive o Maneco Manivela. Esses amigos estão planejando uma viagem de caminhão, um caminhão Ford, para o litoral e resolvem carregar junto com eles o Louco do Cati. E ali começam as aventuras desse personagem pelo interior do Rio Grande do Sul. Eles chegam no destino final e ele segue viagem, o Norberto resolve seguir viagem e levar junto com ele o Louco do Cati para Santa Catarina. Antes de finalizar essa viagem, esses personagens, tanto o Norberto quanto o Louco do Cati, são presos. O que se sabe é que a motivação da prisão do Norberto é em decorrência de algum posicionamento, de alguma perseguição política. Dali eles são conduzidos para um presídio no Rio de Janeiro, onde é retratado toda a condição degradante, desumana
em que os presos, não só o Norberto como o Louco do Cati, mas os demais presos que estavam ali eram submetidos. O Norberto finalmente consegue sua liberdade, depois ele conquista a liberdade do Louco do Cati, que é posto novamente em um navio para retornar para o Rio Grande do Sul. Esse navio, ele passa por São Paulo, na companhia de um capitalista, de uma mulher asiática. Ele começa a frequentar teatros, o cinema, a noite paulistana, e depois ele faz a viagem de volta até o seu destino final, que é Quaraí, onde ele se depara com as ruínas do Cati, e ali fica sugerido que ele recobra a razão, que ele recobra a sua lucidez. O romance de Dionélio Machado, segundo Flávio Moreira da Costa, não apresenta palavras-chave contundentes e, por isso, o autor constrói uma narrativa sutil, sem a possibilidade imediata de datação histórica. Contudo, é possível situar vagamente a história na década de 30, presumindo-se pela conduta de algumas personagens vítimas de uma perseguição que logo o leitor entende ser de ordem política, e ainda em razão da presença de alguns signos na trama, a exemplo do chapéu típico gaúcho e do dinheiro, o centenário, utilizados no início da trama. Interessante observar que durante toda a trajetória da personagem Título, o percurso é realizado no caminhar. Podemos dizer que para ele o caminho se fez no caminhar, portanto, já que havia pouca gerência sua quanto ao que e aonde seria levado. Isso ajuda-nos a compreender a história do Louco do Cati como uma espécie de romance de formação aligeirado, no bojo do qual o leitor conhece a saga de uma personagem inicialmente presa e atormentada por uma cadeia imaginária, a qual não havia baixado, de verdade, até ser jogado ao chão imundo de diferentes cárceres, para, ao fim, obter o mínimo de consciência de si. Quando a Zildete, ela aborda que o Louco do Cati não tem nome, não tem origem, podemos trabalhar com a ideia da intervencionista, da modalização intervencionista, né? É um valor que o Dionélio Machado pode estar querendo passar para o seu leitor, ou passando realmente essa ideia, tá bom? Temos também outras, a volta, né, do Louco do Cati, as ruínas do seu cativeiro. Nós temos ali um processo de identificação, pode ser uma modalização identitária, né? Na fala do Pedro, nós temos a ideia do percurso, que é o caminhar. Esse caminhar, podemos também pensar na modalização intervencionista, a modalização intervencionista, bom? De uma forma muito rápida e muito breve, né? Nós fizemos essa análise, né? Maiores detalhes estarão lá no artigo. Muito obrigada.